Vamos dar início buscando nos conectarmos às correntes fluídicas que, partindo do coração de Jesus, a todos nós nos alcance e nos envolve nesse momento. A luz divina, manifestação do amor de Deus por todas as suas criaturas, brilha nesse instante, envolvendo cada um de nós, num clima de muita paz, de muita harmonia, de muita serenidade. Muito obrigado, Mestre Jesus, por nos ensejar esta oportunidade abençoada de aprendermos um pouco mais sobre o vosso Evangelho. Abençoa, amigo querido, o esforço que estamos fazendo para extrair das lições aqui analisadas não só o seu conhecimento técnico específico, mas também e principalmente o conteúdo moral, para deles nos utilizarmos no nosso dia a dia, em nossos pensamentos, palavras e atitudes, ajudando-nos na dificílima tarefa da nossa transformação moral. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, os bons espíritos, os trabalhadores da vossa seara, que aqui comparecem desde há muito, preparando este ambiente para nos acolher, repletando a nossa alma com muito amor. Por tudo isso, Senhor, muito obrigado, que assim seja. Vamos iniciar o desenvolvimento do tema da tarde de hoje. O final da década de 50 do século passado, e mais precisamente a década de 60, foram muito importantes na demonstração da audácia, da intrepidez, da loucura do ser humano na busca de enfrentar desafios da natureza e tecnológicos que até então nós considerávamos impossíveis de serem atingidos. Então, tudo começou com o lançamento lá do Sputnik, primeiro satélite artificial. Aquilo foi um impacto muito grande na cultura. E depois toda a corrida espacial que aconteceu, até culminar no final da década de 60 com o pouso e as primeiras pegadas do homem no satélite artificial. É uma coisa tão longe da nossa realidade, mas que se tornou hoje uma coisa tão banal, em virtude de tudo mais que foi conquistado. Mas pensem bem, em 1909, foi a primeira vez, pelo menos com registro público, que nós voamos num objeto mais pesado que o ar. 60 anos depois, o homem já estava na Lua. Em 60 anos, foi esse o período que nós fomos, da primeira viagem num avião até pousarmos na Lua. E foram muitas e outras conquistas impressionantes. Mas eu decidi destacar uma para servir de moldura para o tema que nós vamos desenvolver. No dia 23 de janeiro de 1960, um suíço e um americano, utilizando-se de uma embarcação submersível, eles chegaram ao ponto mais profundo dos oceanos na Terra. Esse local é chamado de Fossas Marianas,
e ela fica a cerca de uns 380 quilômetros longe das costas da Filipina, no Pacífico, ali perto da redondeza das Ilhas Marianas, Austrália e tudo mais. 10.914 metros de profundidade. É uma coisa absurda até os dias de hoje. Cerca de 16 pessoas andaram na Lua. Somente 2 pessoas conseguiram chegar nesse nível, nesse local do oceano mais profundo da Terra. Para vocês terem uma ideia, a dificuldade tecnológica de conseguir chegar até lá. Claro, hoje em dia com os submarinos robotizados, eles conseguem chegar, mas só 2 seres humanos conseguiram chegar nesse patamar. E o que é muito interessante é que eles observaram o fundo do mar. A pressão aí, ela é tão gigantesca, mas ela é tão gigantesca, que eu estou tentando encontrar uma forma de trazer para o nosso padrão de comparação. São 1.100 atmosferas que existe de pressão nesse ponto. Mas o que são 1.100 atmosferas? Nós só estamos acostumados com uma, né? O que são 1.100? Antigamente utilizavam-se aí nas paredes, revestir as paredes com uma pastilha quadradinha assim. Lembra? Pega uma pastilha daquela ali e coloca sobre ela 2 aviões jumbos. Essa é a pressão que tem nesse ponto. É uma pressão assim impressionante, impressionante. Você consegue pegar um tambor desses de 200 litros e conseguisse transportar ele até aquele instante, sem ele sofrer a pressão, e de repente você liberasse, ele ia se transformar num disco achatado, tamanha a pressão que tem ali. E eles pegaram algumas amostras que haviam em redor. E havia algumas pedras, umas pedras com formato diferente. E eles pegaram essa pedra, outros objetos que tinham por ali, colocaram numa cestinha e depois de algumas horas voltaram à superfície. Depois isso foi entregue à mão de geólogos para investigar essa pedra. E eles constataram uma coisa impressionante. A sorte é que eles haviam pego 4 dessas pedras. Porque a primeira que eles abriram, eles não acreditaram no resultado. Aquela pedra provavelmente estaria ali desde a época da formação geológica desse local. Antes mesmo das águas dos mares invadirem ali. Portanto, nós estamos falando em bilhões de anos. Ela estava seguramente há bilhões de anos sendo submetida a uma pressão inacreditável. Mas eles, ao cortarem a pedra, eles observaram que a pedra apresentava uma camada muito pequena na superfície de umidade. Mas 98% dela, da seção dela, estava absolutamente seca. Não havia uma única molécula de água. Então eles não conseguiam entender como é que aquela pedra submetida a uma pressão daquele nível conseguia manter ainda a água afastada, impedindo-a de entrar. Ela era completamente estanque a penetração da água. E eles cortaram mais uma pedra e constataram que não todas elas eram assim. Todos aqueles tipos de pedra que eles pegaram tinham esse comportamento. Um pouco de umidade na beiradinha, como se fosse essa parte aqui da terra, tinha um pedacinho assim de umidade, mais escura, mas o resto era tudo seco, sem nada. E eles excluíram que isso é em função da estrutura que a pedra teve no seu interior, que a tornava estanque a penetração de água. Daqui a 6 anos, 2030, a humanidade vai comemorar 2.000 anos do início da pregação do Evangelho de Jesus. 2.000 anos.
E nós ainda, cristãos, estamos exatamente como aquela pedra. Os ensinamentos de Jesus estão somente na superfície do nosso entendimento, que eu utilizo como analogia a nossa razão, a nossa racionalidade, o nosso conhecimento. Nós somos como aquela pedra, que não se deixa tocar pelo conhecimento do Evangelho de Jesus. Há 167 anos, para tentar modificar ainda mais a situação, Jesus enviou uma legião de espíritos para reinterpretar os seus ensinamentos, trazendo-nos um esclarecimento mais direto, sem interpretações equivocadas, falaciosas, sectaristas. E mesmo assim, nós espíritas ainda permanecemos tocados exclusivamente, a maioria de nós, tocado exclusivamente na superfície. Temos uma dificuldade de deixar com que esse conhecimento flua para o nosso interior, porque somos ou agimos simbolicamente como aquela pedra. Atuamos de tal forma como aquela pedra. E é interessante, porque os ensinamentos que o Espiritismo nos traz não são coisas complexas, são coisas muito simples. Ele vai dizer no Evangelho segundo o Espírito: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Domar significa dominar, controlar, governar, dar as cartas, não deixar as más inclinações nos domarem. Nós é que temos que domá-las. E também pela transformação moral. Bom, se nós formos analisar só essa frase aí, são 3 palestras. Primeiro, quando ele fala em verdadeiro espírita, é sinal que tem falsos espíritas. Se o verdadeiro espírita é aquele que é conhecido pelo esforço em domar as suas más inclinações e na luta pela sua transformação moral, o falso espírita é exatamente o oposto de tudo isso. De novo voltamos para a pedra, tirada lá das fossas marianas. Mas por quê? A pergunta é: por quê que nós somos assim tão refratários? Por que nós somos tão estanques a essa situação? Evidentemente, no prazo que nós temos aqui para desenvolver o tema, é possível fazer uma abordagem mais profunda. Mas dentro do tempo que temos, vamos procurar aprofundar pelo menos um lado desse comportamento. Nós somos refratários em função do nosso conteúdo. A nossa estrutura interna, assim como a estrutura da pedra, ele acaba fazendo com que sejamos refratários a aceitar e vivenciar os ensinamentos, os exemplos do Cristo. É claro, dentro de nós mora uma plateia gigantesca. Dentro de nós habitam aproximadamente, eu calculo, não vai fazer muita diferença, mas entre 1.000 e 2.000 personalidades. 1.000 e 2.000 personalidades que nós tivemos desde o momento que aqui chegamos, com o direito de ter o livre-arbítrio, depois de passar por todas as fases, desde o reino vegetal, o reino animal irracional, movido pelos instintos, finalmente chegamos ao reino hominal, que aqui na Terra tem mais ou menos 250 mil anos que o Homo sapiens começou a habitar a Terra. Para mim, não está nem o livro espírita, mas para mim, desde o Homo sapiens para cá, que nós temos o livre-arbítrio e somos responsáveis pelas nossas próprias decisões. 250 mil anos
Gente, são quase 2.000 encarnações. Já teve de tudo. Assassinos e assassinados. Cruéis verdugos, vítimas inocentes. Violentos e não violentos. Tudo isso mora dentro de cada um de nós. E quando eles morreram, quando nós morremos naquela época, quando ao reencarnar, eles não ficaram presos numa gavetinha aqui dentro, ou num túmulo escrito aqui jaz cruel assassino, não, aqui jaz criança órfã abandonada, não. Eles continuam lá dentro, vivos, latentes, querendo participar a qualquer instante da nossa vida consciente. E é daí que vem a estrutura interna nossa, que dificulta muitas vezes o acolhimento dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo tem a tendência de logo mais, eu digo logo mais, nos próximos séculos, deixar de ser uma religião. É a tendência natural dele. Porque ele se tornará um modo de ver a vida. Nós passaremos a ver a vida com os olhos dos ensinamentos do Espiritismo. Não será mais uma vez por semana, nas palestras públicas, que nós vamos ouvir falar em Espiritismo. O futuro da humanidade, sem dúvida nenhuma, essa é a análise dos maiores entendidos no momento do Espiritismo. Há palestras, inclusive, do Geraldo Campetti, que mostram essa tendência futura de que isso se tornará uma forma de enxergar e agir diante da vida. Nesse momento, enquanto hoje nós olhamos tudo de dentro para fora, como aquelas pedras, no futuro, quando a pedra se deixar molhar pelos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo, nós passaremos a enxergar tudo a partir do nosso interior transformado. Daí conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas esses tempos ainda vão demorar. É natural, é muito natural. Não há como forçar a situação. Afinal de contas, essas 1.000 a 2.000 vidas que estão lá dentro de nós, elas dizem muito ao nosso respeito. Dizem que nós somos espíritos de terceira ordem. É a ordem mais inferior que existe entre os espíritos. Então é natural que nós nos comportemos assim. Não há motivo para desespero, mas sim tomar ciência desse fato. Mas como é que nós vamos conseguir? O Espiritismo tem um imenso desafio. Esse desafio é fazer com que ele consiga penetrar no nosso cotidiano. É ali no nosso cotidiano que estão as principais ressalvas em aceitar os ensinamentos de Jesus. É no nosso cotidiano. É ali que o Espiritismo quer fazer morada. É ali que os ensinamentos de Jesus querem habitar. Para do cotidiano nós sairmos para o todo. E isso tem muitas razões. Mas eu gostaria de abordar somente uma. Nós somos comandados por aquilo que nós interpretamos. Então vejam vocês. O que é uma palavra? Uma palavra, ela é um símbolo fonético. Quando mencionada, quando dita, quando falada. Ou ela é um símbolo de uma forma.
Então, se nós ouvimos determinada expressão, aquilo é captado pelos nossos ouvidos, ele tem um símbolo, ele significa alguma coisa. Manga é um símbolo fonético. No que vocês pensaram? Manga de camisa, manga fruta, ou manga uma peça de um mecanismo de automóvel? Então vejam que cada palavra tem um símbolo, ele representa um símbolo, assim como um ícone num computador. Você vai lá, vê aquele símbolo do Google, é ali que você vai clicar. E ele vai conversar lá com o computador e vai abrir. E é assim que nós agimos, em função das palavras, porque eles são símbolos. Cada idioma tem o seu símbolo. Uma palavra específica que para ele tem aquele mesmo símbolo que para nós tem uma palavra diferente, foneticamente diferente e escrita diferente. Vou pegar hoje uma palavra para nós conduzirmos a nossa conversa. Essa palavra chama-se normal. O que é normal? O que é o símbolo normal? Para cada um de nós tem uma interpretação. Normal, eu fui lá no dicionário Wise. Ele diz assim: normal é tudo aquilo que está conforme a regra ou conforme a norma. Normal se diz da pessoa que tem um comportamento e é considerado aceitável. E vem um comentário do dicionarista. A ideia de normalidade é utilizada muitas vezes, entendida ou relacionada com a moralidade. Moralidade, de acordo com Kardec, é você diferenciar o bom do mal, o certo do errado, o bem do mal. Então, normalidade está correlacionada com a moralidade, a um modo de ser correto e adequado socialmente. Vamos fazer um exercício? Morrer é normal ou não? É normal. Para saber se é normal ou não, nós temos que perguntar para o processo chamado morte. Morte. Morrer é normal? Por quê? Porque todo mundo morre. Eu não conheço ninguém que não tenha morrido. Até Lázaro, que foi redivivo, depois morreu também. Todos morrem. Então isso é normal. E uma criança morrer antes dos pais é normal? Não é normal. Está aí a grande confusão que nós fazemos. Vamos perguntar para a morte. Morte, tem uma idade mínima a partir da qual a pessoa passa a morrer e antes ela é imortal? Não. Pode morrer com poucos minutos de vida? Pode. Pode morrer com 120 anos? Pode. Então, quando nós nascemos, nós sabemos que vamos morrer e podemos morrer a qualquer instante? Sim. Então, uma criança morrer antes dos pais é normal. O que ela é? Ela não é comum. É incomum. Estatisticamente falando, morre-se muito mais pessoas idosas do que crianças. Quando nós falamos normal, quando nós falamos que é anormal, que rótulo que nós colocamos nesse evento? Que ele não é moralmente bom. Porque normal é alguma coisa que está de acordo com a regra, com a norma, que é moralmente bom. Então nós estamos dizendo que morrer antes dos pais não é moralmente bom. Essa é a confusão que nós fazemos. E é esse símbolo que nós trazemos conosco, que vai fazer com que nós aceitemos coisas que não são boas, porque nós consideramos normais. Uma pessoa entra no cinema e fuzila dezenas de pessoas. Não é normal. Graças a Deus, nem comum. A tal ponto que agita todo mundo fica preocupado.
Todo mundo quer que isso seja investigado, por quê? Qual é a causa? Mas e buzinar para uma pessoa que demorou 3 segundos para sair no farol? É normal ou não? É normal. É normal ficar com raiva porque alguém não reagiu da forma como nós esperávamos quando fizemos algum favor, ou demos algum presente, ele se mostrou ingrato? É normal, todo mundo faz. É normal observar a vida alheia? É, todo mundo faz. Não, não é normal. É comum. Não é normal. E é isso que a gente acaba acostumando, porque nós não entramos ainda num cinema e matando todo mundo. Nós buzinamos quando o cara demora 3 segundos para sair da nossa frente, quando ele está devagarzinho, ficamos com raiva, tá certo? Quando alguma coisa acontece do jeito que nós não queríamos, ou no tempo que nós não esperávamos. Nós consideramos isso normal. Não, isso é comum. Percebam o seguinte, que o mal será sempre o mal, mesmo que todo mundo o pratique. E o bem sempre será o bem, mesmo que ninguém o pratique. Quando nós confundimos normalidade com ato costumeiro, nós começamos a dar o quê para o nosso interior? Um sinal de que ele está agindo corretamente. Todo mundo faz. É normal. Não, é comum. Num estado de pandemia que nós enfrentamos, o estado normal não era doença, o estado normal era saúde. Mas tinha uma grande quantidade de pessoas infectadas. E nós vamos sinalizando para o nosso interior para continuar estanque aos ensinamentos de Jesus. E nós ficamos só na periferia. Nós não mergulhamos dentro de nós. E com isso nós sofremos. Kardec observou isso. Considerou isso um fato que ele observava costumeiramente entre as pessoas. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele fez uma pergunta. Ele diz assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Destaco 4 palavras. Primeiro, qual é o meio prático? Ele não quer trololó, ele quer meio prático, é assim, cadê o prego que eu tenho que bater com esse martelo para o quadro não cair? É isso, ele quer um meio prático, nada de teoria, meio prático. Segundo, mais eficaz. E aí de novo, a confusão do símbolo. Qual a diferença entre eficiente e eficaz? Por que Kardec usou eficaz e não eficiente? Porque é assim, vamos pegar a diferença. Um cachorro tenta morder o próprio rabo. Aí ele fica lá 3 horas seguidas, correndo atrás do rabo, sem contudo conseguir. Esse cachorro é eficaz ou é eficiente? Ele é eficiente. Gente, ele não parou 1 segundo. Precisa ver o desespero dele, como ele foi. Ele não desanimou. A hora que ele mordeu, ele foi eficaz. É isso que o Kardec perguntou. Prático e eficaz, que vai dar resultado. Não é assim que eu só vou tentar. Para se melhorar nesta vida. Melhorar significa deixar com que aquela camada de água comece a penetrar um pouco mais profundamente na rocha, fazendo com que comecemos a deixar nos envolver pelos ensinamentos de Jesus. E com qual objetivo? Resistir à atração do mal. Por quê? Porque o mal está aqui dentro, está naquelas 1000, 2000
criaturas que moram aqui dentro de nós. Eles não estão inertes, né? Eles não estão parados, eles não estão na festa do pijama, não. Eles estão lá querendo se colocar à mostra a qualquer momento. E melhorar a resistir à atração do mal, porque nós somos convidados, são as tentações. E a resposta dos espíritos, ele escreveu com um tipo gigantesco, deu 2 linhas. Você pegar um tipo normal, tamanho normal, dá uma linha só. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ponto. Mais nada. Quem são esses sábios da antiguidade? Essa frase completa está no Templo de Delfos, 600 anos antes do nascimento de Jesus. Então vejam vocês, 600 com mais 2.000, 2.600, que nós já poderíamos estar investindo nisso. A frase completa é a seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Eu consultei 3 traduções diferentes para ver se tinha alguma coisa diferente nisso daí. Não tinha. Pedi para minha esposa ver no original em francês. Ela falou: é isso aí mesmo. Mas nada. Não tem mais nada. Não tem aqui: você deve comparecer a todas as reuniões públicas, você tem que fazer o evangelho no lar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nada. Ele só falou uma coisa: conhece-te a ti mesmo. Então eu não preciso vir aqui? Precisa, porque aqui é que nós vamos encontrar o quê? O mecanismo, os instrumentos para buscar nos conhecermos. Ao buscar nos conhecermos, nós vamos ver o que realmente habita no nosso interior. Nós vamos ver aquela rocha encruada, impedindo que alguma coisa penetre e faça morada. Nós vamos ter que nos conhecer. Posso fazer diferente? Pode, mas não será prático, não será eficaz, vai demorar muito. Nós não devemos ficar procrastinando, deixando de lado esse mergulho no nosso interior. Mas como é que é isso? É muito complicado. É prático, mas é muito complicado. Porque nós estamos acostumados a olhar só que vai para o lado de fora. Só olhamos o que está para fora. Nós nunca olhamos para dentro. Nunca. Nós não temos o hábito. E agora vamos mudar isso? Vamos. Então comece a se perguntar: por que eu fiz isso? Por que eu fiquei nervoso? Porque a pessoa demorou alguns segundos para sair no farol. Por que eu sinto? Qual foi a minha emoção? Você tem que se conhecer. Qual foi a minha emoção? Não, é normal. Não, não é normal. Começa, esquece o normal. Não existe mais normal. É comum. Por que eu fico furioso quando isso acontece? Porque eu tenho habitando dentro de mim uma pessoa muito egoísta. Raiva significa que eu estou em desacordo com que as coisas acontecem fora daquilo que eu quero ou fora do tempo que eu quero. É tão complicado, eu comecei por força de alguns problemas que eu enfrentei na hora da saúde, eu comecei a buscar auxílio com uma psicóloga. E ela vem me ajudando muito. É um processo muito dolorido. Eu ficava irritado. Por exemplo, eu lavava a louça, acabava de lavar a louça, vinham os demais moradores da casa trazendo a louça do café. Eu tinha acabado de secar a pia, sabe? Mas aquilo brotava assim. Mas eu sou espírita. Mentira. Eu só não estou querendo demonstrar raiva, mas eu senti a raiva. Espírita sente raiva, sim, ele só vai entender por que ele está sentindo raiva. Aí um dia eu
falei com a psicóloga, reclamei dela e tal. Aí ela me fez uma pergunta, mas por que você ficou irritado? É porque é normal. Não, não é normal. Por quê? Eles pensam que eu sou o quê? Empregado deles? Ah, e tem algum problema de você ser empregado deles? Aí eu parei de conversar com ela, porque aí eu comecei a perceber que o problema não está nos outros. Nunca esteve nos outros. O problema está inteirinho dentro de cada um de nós. Aí ela falou assim, tem duas formas de você abordar essa questão. Você pode solucionar ou resolver. Qual que você quer? Eu falei, qual é a diferença? Solucionar é o mais fácil. É o mais fácil de todos. Você é só pedir para outra pessoa mudar, para fazer aquilo que você quer. E aí você soluciona. É fácil, é só pedir para ela. Agora você vai mudar e vai fazer do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Ok? Esse é solucionar. Resolver. Você vai mudar as suas reações, as suas emoções, em resposta àquilo que te fazem. Esse é o mais difícil, mas é o mais eficaz. Porque você passa a se conhecer e você já não se incomoda mais com aquilo que te faz. Não é que não doa, segue doendo do mesmo jeito, mas por que dói? Dói porque tem alguém lá dentro que já foi rei, já foi alguma coisa assim, e não admite que as coisas aconteçam fora do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. E eu convido esse rei, dei até um nome para ele, convido para vir conversar comigo, e falar assim, mas é duro, né? Mas é assim, a vida é assim. Aquele que quiser ser o maior, tem que se tornar aquele que mais serve, ensinou Jesus. É a luta desesperada por acabar com o egoísmo. Qualquer outro motivo, qualquer outra tentativa, demandará uma energia muito maior da nossa parte e não resultará numa coisa eficaz. É assim que nós devemos fazer. Agir perguntando a cada passo, por quê? Por que eu fiquei nervoso com aquele episódio? Primeiro, qual foi a emoção? Não disfarce, não foi raiva. Não, foi inveja mesmo. Não, foi inveja. Foi raiva. Mas não adianta você pegar ponta de compasso e ficar se machucando porque você agiu de forma egoística, invejosa. Não, é assim mesmo. Eu sou assim. Se você pensar o contrário, é porque você não admite que é um ser humano falível. Você quer ser alguém infalível. Existe alguém infalível? Não existe. Quando a pessoa começa a pedir muita desculpa, ai, desculpa, eu fiz. É vaidade. Porque ele se sente o quê? Ele sente que ele não poderia errar. Não deveria errar. Mas ele errou porque ele se considera perfeito. E quando ele erra, ele vai e se desmancha de pedir desculpas. Narcisismo, vaidade disfarçada. E é por isso que nós continuamos aquela pedra seca, porque internamente estão aí mais de 1000 personalidades disputando um espaço de manifestação. O convite que eu venho trazer a todos vocês é exatamente esse. Vamos pegar o que o Kardec nos trouxe nessa questão 919. Em casa vocês vejam 919A. Lá ele diz como fazer essa viagem para dentro. Tá? É Santo Agostinho que dá o roteiro da viagem. Não é muito difícil, é mais ou menos isso. Olhar como foi o seu dia e verificar aonde foi que eu pisei na bola e por quê. Tá certo? Não é colocar numa garrafa e jogar fora. Não existe isso. Ele vai continuar vivo lá dentro. Não adianta você recalcar, pôr na gaveta, fechar. Ele estoura a gaveta e sai. É isso que nós devemos buscar. É isso a mensagem que eu trago para vocês. Não é uma mensagem confortadora, mas minha forma de ver é uma mensagem que nos remete ao futuro.
Nós teremos imensa dificuldade de palmilhar o nosso futuro enquanto nós não decidirmos olhar e nos questionar o porquê. A minha psicóloga fez uma pergunta que eu não consigo responder até hoje. A minha dificuldade de visão, ela perguntou: o que é que você se nega a enxergar? Estou lá 2 anos e ainda não consegui achar uma resposta para ela. Estou tentando buscar o porquê disso daí. Então vejam vocês que esse é o convite que o Espiritismo vem nos fazer. Um convite simples, de enunciado simples, mas evidentemente, dado ao nosso estado evolutivo, de uma difícil realização. Mas nós temos que começar um dia. A minha proposta é começarmos imediatamente. Então, agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos que nos acompanham, nos trazendo todas essas informações, com o objetivo de nos levar mais rapidamente e de forma mais eficaz à nossa transformação moral. Nós agradecemos, rogando a Jesus que permita que os nossos guias espirituais possam nos auxiliar nessa difícil tarefa de deixarmos de olhar para fora, passarmos a olhar para dentro de nós, para nós nos conhecermos, para somente então podermos nos transformar. Porque a única forma de transformar algo é conhecendo aquilo que você tem que transformar. Por tudo isso, muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado aos bons espíritos, que assim seja.